Planning. Quais são os artefatos que você tem que levar? Será que existe algum acordo do quão visível, quão detalhado esses artefatos estarão para o time? Já tem que estar priorizado? Tem que estar tudo certinho para chegar na planning? Fala produteiro, fala produteira, aqui é o Joel da DLH e mais um vídeo da série sobre cerimônias do ágil, focando aqui no Scrum. Então a gente vai retomar falando aqui um pouquinho sobre a planning, mas antes, você que não é inscrito, se inscreva para curtir mais esse conteúdo, ser notificado, ative os sininhos ali para você ser notificado quando surgir um novo vídeo, quando a gente postar um novo vídeo. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o planejamento. A gente já falou, vou compartilhar aqui para vocês, sobre daily, já falou sobre refinamento. E claro, como a gente comentou, o refinamento ocorre ali antes da planning. Então hoje a gente vai falar sobre a planning, o planejamento. O que tem que ter ali na planning? Será que eu preciso ter um acordo inicial com o meu time para chegar lá e não ter aquela coisa, mas deveria ter um diagrama, deveria ter um fluxo, aqui tinha que ter mais cenários de teste, tudo isso tem que estar previamente acordado. Então quando eu falo de planning, para você que não tem acesso a esse tipo de conteúdo, não é da sua vivência, planning é o planejamento, uma das cerimônias que a gente faz para expor ao time, diante de um novo ciclo, quais são as demandas, de que forma que ela está priorizada, qual que é a forma de solucionar aquilo. Então eu já passei pelo discovery, já fiz o refinamento, já mitiguei todos os riscos e agora eu estou trazendo para o time para fazer uma alocação assertiva para aquele próximo período. Então o que é trazido aqui no slide que está em tela é sempre ao iniciar um novo ciclo, a gente ocorre ali, a gente realiza a planning e a gente traz os itens preparados para desenvolvimento. Fechei o ciclo de discovery, agora eu estou planejando meu desenvolvimento até chegar na parte de delivery, da entrega. E a gente tem por vir ainda review, retrospectivo. Então você que gosta desse conteúdo, assista até o final, deixe seu gostei, comente aqui, não esqueça da nossa hashtag Fala Produteiro, Fala Produteira. E como a DLH sempre faz, vamos direto ao conteúdo. Então, pontos importantes, pontos de atenção aqui relacionado a planning. Template base utilizado com técnicas que entreguem contexto, como é e como deve ser. Então, quando a gente fala aqui de contexto, a gente está falando do quê? Eu preciso dar visibilidade para o meu time de qual que é a situação atual. Mas eu já não falei disso lá no refinamento, Joel? Aqui é um reforço, porque por boa prática você não leva o time inteiro para o refinamento, não há essa necessidade. Você leva algumas pessoas chaves ali, claro, vai revezando isso para segregar e equalizar o conhecimento sempre, mas você leva algumas pessoas para deixar isso mais produtivo. O refinamento, lembrando, ocorre ainda em meio a um ciclo de desenvolvimento. Então você está desenvolvendo, faz o refinamento e aí fechando o desenvolvimento, efetuando ali a review, para o próximo ciclo, o início do próximo ciclo, você tem o planejamento, a planning, que é o que a gente está tratando nesse momento. Então, qual que é a situação atual daquele cenário de problemática? O que a gente vai resolver? Como que a gente vai resolver? Em que ponto que a gente quer chegar de resultado? Aprofundamento, muito importante. Proposta de solução. Então, eu já refinei, já defini como aquilo vai ser solucionado, já mitiguei todos os riscos. É usável, meu cliente vai querer usar dessa forma, é intuitivo, ele consegue usar desse formato, né? É o perfil dele, estou atingindo certinho. Tecnicamente é possível ser solucionado da forma que a gente enxergou aqui. É viável também financeiramente, né? Aquela velha história de matar barata com bazuca. Tem coisas que não compensam ser resolvidas de uma determinada forma, porque o orçamento é extremamente mais alto do que o retorno que aquilo pode entregar. Especificações das regras de negócio, claro, aqui tem que ter todas as regras de negócio que influenciam, em especial quando a gente fala do core do negócio que a gente está tratando. Cenários e possíveis impactos mapeados. Então, um template base que é amplamente utilizado é a história de usuário, critérios de aceite e os cenários de teste. Então, o que é basicamente isso? Na história do usuário, eu uso um template ao qual eu descrevo quem que vai utilizar, quem que está conversando sobre aquilo, quem que precisa daquela demanda, por que ele precisa daquela demanda, o que ele quer resolver, em que ponto que ele quer chegar. Os critérios de aceite dão toda a lista de regras que precisa acontecer, o que deve existir nessa solução e o que são restrições para esse cenário em específico. E os cenários ali de teste, pode ser no formato BDD ou não, né? Cada empresa olha de um determinado formato, mas é legal que se tenha uma forma clara e objetiva de se descrever os cenários. E na parte do PO, é legal enfatizar aqui, são os cenários que são core dessa funcionalidade, dessa funcionalidade
dessa solução que você vai entregar. Então isso é muito importante também, porque lá na fatia do QA, do Quality Assurance, ele vai desmembrar isso e vai fazer os cenários de teste muito mais amplos para daí sim testar todas as particularidades. Mas o core deve estar sim aqui previamente dentro da sua história que você está levando para dentro do time. Eu também posso colocar, igual a gente viu no refinamento, por exemplo, um protótipo, um rascunho a respeito disso? Pode sim. E quanto mais complexo for, se é o nascimento, por exemplo, de um produto, é muito interessante que tenha toda uma jornada de experiência do usuário que tenha sido prezada ali. Então, não só o design, não só a tela, mas a experiência em si. Foi validado? Faz sentido naquele formato, aquela jornada? Tudo isso é importante que já esteja previamente linkado ali, anexado a essa história que você está levando para o board, para desenvolvimento, para dentro do time. Riscos previamente mitigados durante o discovery. Então, por mais que a gente já citou isso, é legal frisar. Não é o momento da planning para se discutir riscos. Mas vamos lá, Joel. Teve alguém que levantou a mão, um dev, um QA, e ele percebeu um risco que a gente não mapeou, um impacto que a gente não mapeou lá durante o discovery e no final no refinamento. Eu desconsidero isso então? Se for relevante, claro, você deve considerar, e se tiver que pivotar e deixar essa história de lado, você deixa e busca mitigar esse risco. Se for algo que pode entrar como uma melhoria para essa solução, também é de boa prática que entre como uma melhoria. Então, não é core, não é algo que vai deixar de agregar valor se a gente entregar dessa forma. Pode ser uma melhoria posterior, show de bola, a gente pode fazer dessa forma sem problema algum. Então, esses são pontos extremamente importantes para você ter ali já muito bem concentrados, consolidados, não só com você, mas junto com o time. E o que mais? Além desses pontos importantes que eu devo considerar relacionado à planning. Quando a gente fala de um acordo prévio com o time, do que deve conter na atividade que você está levando ali para a planning, é muito utilizado o Definition of Reality, ou o DOR. O que é o DOR? É um acordo entre você e o time para deixar tudo às claras. O que o PO vai trazer? Né? O que a PM, o que o analista de negócio vai trazer aqui para a gente? Para não haver aquele questionamento, não é para se blindar, tá, pessoal? Mas para realmente definir um escopo do que está suficientemente como artefato para trazer clareza e ter uma boa condução ali dentro. Então, basicamente, traz a linha de raciocínio de acordo de artefatos, previamente validado com o time, isso é muito importante, em um modelo específico que atenda o contexto e deixe a esteira fluida. No fim das contas, o que a gente quer? Assim como o prego ágil, a gente não quer exagerar na documentação, fazer aquelas documentações extremamente extensas para algo que poderia ter um entendimento um pouco mais ali explicado, mais na prática, mais de iteração. Não é essa a ideia, mas eu preciso ter sim insumos suficientes para dar clareza e que durante a esteira de desenvolvimento ele possa ser lembrado e reenfatizado ali, porque senão o que vai acontecer? Se for poucos artefatos ou pouco claro, de deixar muitas dúvidas, o pessoal vai acabar acionando muito esse gestor de produto para suprir dúvidas ali, ou se não acionar, vai acabar desenvolvendo com muitos pontos faltantes, e não é essa a ideia para esse momento ali que já vai entrar em desenvolvimento. Legal. Qual que é o objetivo da planning? Indo direto aqui ao foco. Organizar uma sprint ou período, então aqui a gente pode utilizar a mesma linha de raciocínio dessa cerimônia, como a gente comentou lá atrás, quando a gente startou essa série, por mais que está focado mais nas cerimônias do Scrum, para o Kanban é a mesma coisa. Quando a gente vai reabastecer dentro do Kanban, o que está preparado para desenvolvimento, para o pessoal puxar, a gente pensa sempre em um período para medição de vazão. Então, o que é organizar esse período? Com esteiras adequadas de acordo com a capacidade do time. Então, qual que é o capacity do time? Então, eu tenho ali 400 horas semanais, vamos dar uma suposição aqui, 400 horas semanais de desenvolvimento. Ok, as atividades que eu estou levando, digamos que seja para 2 semanas, pensando aqui numa sprint de 15 dias, 800 horas de desenvolvimento. Será que as demandas que eu estou levando, elas se encaixam em 800 horas? Então, ali dentro da planning, a gente vai ver que tem algumas coisas que partem do time, para a gente mensurar se está dentro do capacity ou não. E claro, se não tiver dentro do capacity, a gente vai ter que retirar alguma e deixar para a próxima sprint, se a gente não tem condição de aumentar esse capacity. Uma outra hipótese também é se houve transbordo da sprint passada para essa sprint,
ali a pessoa responsável, o AM, o team leader, o tech lead, enfim, quem estiver à frente disso, vai olhar e dizer, a gente está com capacity não de 800 horas, mas, por exemplo, de 600 horas, porque a gente tem um certo transbordo. Legal, e o que mais? Ter clareza dos acordos e prioridades entre os temas. Uma coisa que às vezes eu vejo acontecer é, o PO vai lá e leva 5 atividades para planning. Chega lá na planning, mas qual que a gente tem que puxar primeiro? Não, todas são prioridades, essas 5 aqui tem que ser entregues. Mesmo que as 5, digamos que caibam dentro do capacity, né, dê para colocar ali, frente à estimativa que o time deu, realmente ficou dentro das 800 horas as 5, mas eu preciso ter uma ordem de prioridade. Eu não sei o que pode acontecer no meio do caminho para travar alguma atividade, se existe interdependência, ou se acontece, às vezes, até um imprevisto, por mais que o time está rodando redondinho, produtivo, certinho, sei lá, deu algum problema, alguém tirou ali uma licença, teve que sair por motivos de saúde ou qualquer coisa nesse sentido, foi um imprevisto. Ou a gente acabou esbarrando com um cenário não previsto e vai demorar um pouco mais uma atividade. Se eu não tiver uma sequência lógica para o time se autogerenciar e puxar aquilo e ter visibilidade do que é o foco, que eu sempre costumo colocar aqui é muito interessante que o gestor, a gestora de produto, sete ali bem certinho, ou seja, deixe bem claro ao time, se for para pivotar, se for para tirar alguma tarefa ou postergar alguma tarefa, frente às que ele levou, quais são as mais estratégicas? Se for para a gente deixar de lado alguma e colocar mais força em outra, são essas daqui. Essa primeira, essa segunda, já na sequência, para o pessoal conseguir entender bem e ter um compromisso ainda maior com aquilo que é digamos que as joias daquela sprint, né? O que é as tarefas mais estratégicas, né? O que é a meta daquela sprint. A gente vai ver um pouquinho também ali durante as iterações como que é formado isso, como que a gente pode, frente aos papéis que a gente tem, formar esse compromisso. Mas lembrando que o PO, a pessoa que está aqui, o gestor de produtos, ele tem aí a sua responsabilidade, o seu peso maior de deixar isso claro ao time. Isso é de extrema importância e não pode faltar. Seguindo então, para a condução. Então agora nós chegamos, já entendemos o objetivo da planning e agora como é que vai ser conduzido isso? Então startei aqui uma cerimônia de planning. Eu como PO, analista de negócio, a PM, eu vou trazer as demandas priorizadas e dentro do padrão DOR, ou seja, dentro do meu acordo com o time, do Definition of Need. Então se você não tem esse acordo, faça. Não precisa necessariamente você iniciar nos moldes das grandes empresas, com um checklist enorme, tudo certinho. Você pode iniciar com alguns requisitos previamente acordados com o time ali e que sejam base para vocês se guiarem, para chegar na frente e falar, essa tarefa está de fato preparada para entrar na esteira. Apresentar as demandas e suprir dúvidas do escopo de negócio. Então, ainda assim, se surgir dúvidas ali na planning, o que pode acontecer, você está ali para suprir. E até como eu comentei, se tiver que pivotar alguma coisa, se tiver que voltar atrás, correr atrás de alguma dúvida, também está a cargo de você puxar isso enquanto gestor de produto, porque você quer que aquilo seja entregue com qualidade, você quer entregar valor e não simplesmente dar vazão em número de atividades. Isso também é um dos focos ou um dos maiores focos do gestora de produtos. Não é simplesmente levar demandas, desenvolver demandas e entregar demandas, e sim o que agrega valor ao negócio. Soluções entregues para agregar valor. Ainda dentro da condução, os outros papéis. Então eu tenho aqui a MSM e Tech Lead. Ter o capacity ou a vazão das esteiras visível para alocação. Então como é que eu vou dizer ali quanto que eu tenho disponível se eu não gerencio isso? Obviamente você tem que gerenciar. Então isso vai estar dentre esses papéis. Fomentar discussão para definição de solução focada na dor abordada. Esse fomentar aqui, pessoal, entendendo que já passou pelo refinamento. Então a gente já tem um rumo, a gente já tem uma direção, a gente já entende que aquilo é viável tecnicamente para ser solucionado, agora a gente está indo para um detalhe um pouco mais fino. Até lá atrás, você pegar o guia do Scrum, em especial nos primórdios, tem lá até a divisão, que tinha um SP1 e um SP2, né? Para quem é das antigas vai se recordar disso. No SP1 se tratava bastante do negócio, as regras de negócio, tudo vinculado ao negócio, a solução do negócio. E na SP2 se tratava tecnicamente como que iria se solucionar aquilo, colocar em prática, em código, aquela solução definida. Então aqui, se for trazer uma analogia, seria mais ou menos nessa linha, mas hoje é muito praticado fazer isso numa cerimônia
única, digamos assim, mais enxuta. Então não tem aquelas discussões enormes, a não ser que se depare com um cenário extremamente complexo, o que não é para acontecer na Pleno, lembrando que já aconteceu o refinamento. Intermediar a votação com o conhecimento obtido no refinamento, censo do prazo para entrega. Então aqui a gente já começa aquele fomento, aquela coisa do AM, SM, Tech Lead começar, pessoal, qual que é a ordem de grandeza para isso? Agora vamos descer um pouquinho mais no detalhe. Ó, isso aqui, sendo uma tarefa P, será que em 2 dias a gente entrega? Como é que a gente pode fazer para puxar aqui? Todos concordam? Tem aquelas votações, plain poker, enfim, cada um utiliza aí de um formato para isso, mas sempre focando em prazo e ordem de complexidade, porque a gente precisa dar visão disso para o PO, para o gestora de produtos que está ali no seu papel. Ele vai ter que fazer um bate disso lá com o negócio. Então, lembra que a gente comentou em algum momento referente a Status Report, referente ao Roadmap. Então, especialmente o Status Report, tem ali como é que está a condução, uma data prevista. Joel, é um acordo infalível, vai gerar aí uma multa se a gente não entregar naquele prazo? Talvez se for um prestador de serviço para uma empresa terceira, pode ser que aconteça, sim, de ter multas vinculadas ao contrato, ou descontos, enfim. Mas falando de uma mesma empresa que tem ali o seu PO internalizado, o que vai gerar, além do desgaste da mudança, é a falta de credibilidade. Se você repactua muitos prazos, em especial quando isso acontece lá na ponta, lembra quando a gente viu na Daily, para quem está acompanhando aqui? Deixe seu comentário aqui se você está acompanhando. Lembrando que a gente vai dar um presente surpresa lá no fim, que é um guia, por mais que a gente já falou que é um guia de cerimônias, o formato que a gente está trazendo para vocês é bem mão na massa ali, bem prático para você conseguir fazer sua condução, para quem está acompanhando a série como um todo aqui. Legal? Então a surpresinha ali vai ser o formato que a gente está bolando esse guia aí, tá ficando bem legal. Então lembra que na Daily a gente fala de conduzir todos os dias validando o avanço de cada um, frente lá para não ter surpresas muito próximo da data que foi acordada com o cliente. Aqui, o entendimento do prazo para aquelas atividades é justamente para isso. Eu preciso dar um horizonte o mais assertivo possível para o meu cliente final. Por mais que possa... eu tenho esse sprint que é 15 dias, então não é no final dos 15 dias. Você pode trabalhar com essa data de 15 dias com o cliente, mas você precisa saber a evolução disso na esteira. Se todas as atividades forem encaradas que começa no primeiro dia e finaliza lá no 15º, você pode se perder e normalmente se perde no meio do caminho. Uma atividade que é menor, por que ela está demorando tanto? Uma atividade que é maior, então, será que realmente ela está evoluindo como deveria? Tudo isso é muito importante, é nisso que a gente comenta aqui sobre senso de prazo para entrega. Mas e o dev e o QA? Entender o escopo, gerar solução adequada e voltar o tamanho para a conclusão. Então ali em cima foi fomentado pela pessoa que está na liderança das pessoas, e aqui o dev e o QA, que é outra coisa muito importante, muitas vezes considera-se só o dev votando e não coloca ali o prazo também para teste, e isso é um tiro no pé, né? Por mais que você pode tirar uma métrica e colocar um percentual ali, o mercado às vezes usa 20%, talvez um pouco mais, como acréscimo ao prazo, levando em consideração os testes do QA, é muito interessante envolver o QA e que ele também vote, né? Então, o prazo para testar, quanto que é? O prazo para testar é isso aqui, e se acrescenta isso nas atividades. Mas por quê? Costuma ser mais assertivo, ele já tem uma visão e tem expertise de fato colocar a mão na massa e testar, ele consegue enxergar isso um pouco mais no detalhe, e assim é muito mais fácil a gente colocar o acréscimo, levando em consideração a complexidade também para se testar. Às vezes tem tanto cenário para testar, tantos efeitos colaterais, que muitas vezes é tão grande quanto o desenvolvimento. Seguimos então. Com tudo isso que a gente viu aqui, o que se espera então de uma planning? O resultado esperado da planning é o acordo de demandas, de forma bem visível, bem claro, o que é mais estratégico, de que forma que deve ser conduzido, sem dúvidas, priorizadas, como eu comentei lá no início. Então, qual que é a primeira, qual que é a última? Todas couberam frente ao capacete que está organizado. Tem alguma demanda que está não planejada? Então, a não planejada caiu ali no meio. A gente fala um pouquinho também sobre a condução de 2 esteiras, né? Então, por exemplo, tem uma esteira que trata mais dos projetos de melhorias, ou às vezes só dos projetos, e uma esteira que sustenta mais. Isso acontece bastante em times que têm produtos já sustentados, então que geram bugs, que geram pequenas melhorias, ou que às vezes lidam com mais de um produto e tem que dividir esse capacete.
É de extrema importância que a pessoa que esteja à frente desse time tenha claro que esse capacete que a gente está tratando aqui para planning é um capacete, entre aspas, blindado. Ele não deve ser misturado com bugs e melhorias. Por quê? Porque são inesperados bugs e melhorias. As melhorias nem tanto, mas às vezes tem melhorias que são necessárias, que já vem cravado como não planejado e com prazo. Exemplo, é algo relacionado a compliance, é um legislativo. Então a gente trabalha com um produto que é seguro, mudou uma regra da SUSEP e agora a gente tem que entregar até daqui 3 dias. Essa mudança desse relatório, essa mudança... Será que a gente consegue absorver esse tipo de demanda considerando que a gente já estimou e travou com o cliente aqui dentro da planning? É um pouco mais difícil. Não estou falando que é impossível, mas o impacto costuma ser maior. Esses imprevistos, essas coisas que não são calculadas previamente. E bug ainda mais. Mas que a gente pode fazer um cálculo histórico. Às vezes existem pontos de sazonalidade, existem cenários que não foram mapeados ainda, que geram bugs de funcionalidades mais recentes que foram entregues, e para você absorver aquilo toma uma parte do seu capacity que influencia enormemente no planejado aí dentro da sprint. Claro que se algo acontecer e você tiver que fazer alguma troca dentro da sprint e tem um impacto ali de até fazer uma nova planning no meio do ciclo para essa nova demanda, o ágil também prega que a gente tem que ter esse formato adaptativo, de conseguir se adaptar rapidamente e entender que aquilo pode entregar ou deve entregar um valor maior para o negócio, por isso está sendo priorizado. Isso também é papel do gestor, da gestora de produtos, trazer para dentro do time e conseguir engajar o pessoal do porquê dessa mudança. Mas a ideia é que não exista tantas tarefas não planejadas, que seja algo sazonal, que seja algo pontual e que você consiga se organizar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. A serem entregues em produção ao fim do ciclo da sprint. Então, tudo isso que a gente está vendo, qual que é o objetivo final? Subir em produção. Uma outra coisa que é bem interessante citar aqui. Uma coisa é o prazo de finalização da sprint, finalização do desenvolvimento e estar em ambiente de homologação. Outra coisa é o prazo do cliente. O prazo do cliente tem que estar em produção. A atividade, o valor que você está entregando pode estar perfeito, validado em homologação, ainda não está na data acordada para o cliente se não estiver em produção. Então não adianta estar em homologação, a não ser que você acordou com o cliente que passaria para ele um ambiente de homologação, para ele estressar um pouco antes de ir para a produção. Isso muitas vezes não acontece em vários cenários, em especial quando o negócio é mais dinâmico. O cliente já espera isso em produção, amplamente validado, e aí em produção ele vai fazer um acompanhamento. Então lembrando que existe a data interna com o time e a data do cliente, e tudo isso tem que ser pensado. Vou passar por uma revisão, passei pela qualidade, vou passar por uma revisão, tem toda a questão de revisão de código, a subida para o ambiente de homologação, valida-se de ponta a ponta dependendo do fluxo para ver os impactos, e aí tem toda a parte de subida para a produção. Nesse momento, quando fechou lá essa subida e está em ambiente de produção, a gente está falando da data do cliente. Então isso é de extrema importância e deve ser levado em consideração. No fim das contas, é esse o resultado final que se espera com uma planning. Se eu não tivesse conjunto que eu trouxe aqui, pessoal, de fatores e de participação na condução, eu não vou chegar nesse resultado. A gente vê acontecendo, infelizmente, talvez porque desvirtuou no meio do caminho, plannings que não se sai com um prazo, não se sai com complexidade das tarefas, não se sai com o entendimento de como aquilo vai ser solucionado tecnicamente, e aí uma coisa acarreta a outra. Nas deles não consegue se entender o quanto aquilo está evoluindo, e a tendência é ter transbordo sobre transbordo, plannings, que iniciam sem o entendimento de capacity, que tem tanto transbordo ali que talvez não era nem para acontecer uma nova planning, era para se fechar as anteriores com um período de sprint ali sem entrar novas demandas, ou às vezes plannings que a gestora de produto não conseguiu fazer uma priorização assertiva com o time de negócio, com o negócio em si, e aquilo fica desregrado, entrando várias atividades não planejadas. Às vezes o próprio negócio não tem visibilidade dos malefícios disso e vira uma bola de neve que não dá para ser freada. A nossa sugestão nesse aspecto, enquanto DLH, com a expertise que nós temos, é fazer um freio de arrumação mesmo. Ou seja, acordar com o negócio uma pausa, uma validação do que de fato é necessário ser entregue, fazer uma limpa nessas tarefas em andamento e começar do zero, entre aspas, né? Dificilmente a gente vai começar mesmo zerado, mas começar mais organizado,
com a detenção do capacho, o entendimento e visibilidade do capacho, com a organização das esteiras, entrando sim novos valores a serem entregues e com o entendimento do impacto das não planejadas. Assim a gente consegue ressignificar o que é uma condução ágil, tanto para a gente, para o nosso time, quanto para o negócio.